Obsessão e desobsessão. Sueli Caldas Schubert. Dedicatória. Ao querido amigo Divaldo Franco, pelo estímulo em todos os instantes, a minha gratidão. Sueli Caldas Schubert. Em torno da desobsessão. Escrito em linguagem simples, clara, direta e objetiva, este livro aborda a complexa temática do tratamento curativo e preventivo das obsessões, através do espiritismo codificado por Allan Kardec. A autora, na introdução, diz da sua experiência no trabalho de equipe, em centro espírita, no amplo terreno da desobsessão. 25 anos passaram-se na ampulheta do tempo, durante os quais dedicou-se às tarefas cristãs de socorro a espíritos sofredores, encarnados e desencarnados. Mas, lendo-se e estudando-se o seu livro Obsessão, Desobsessão, sente-se que Sueli Caldas Schubert palmilhou a estrada dos que nesse esforço de elucidação espiritual a precederam, em várias épocas, oferecendo-nos obras clarificadoras do conhecimento mediúnico, no capítulo específico da etiologia da alienação da mente. Por isso, a par da experiência que possui, a autora escreveu fundamentada na familiaridade com o que de bom e atualizado existe e pode ser transmitido aos leitores. Manuel Filomeno de Miranda, Espírito, ditou a Divaldo Franco especialmente para este livro, que estamos entregando ao público, em nome do Departamento Editorial da FEB, o interessante estudo que intitulou Problema de Emergência. Este compêndio foge à teorização excessiva e à inovação sem proveito, destacando-se no informar e esclarecer, instruir e consolar, adequando e dosando os ensinos segundo o desdobramento de roteiro inteligente aliado às necessidades da desobsessão. Emmanuel, prefaciando um livro de André Luiz, pelo lápis de Francisco Cândido Xavier, declarou que a desobsessão não é caça-fenômeno e sim trabalho paciente do amor conjugado ao conhecimento e do raciocínio associado à fé, e que se a ignorância reclama o devotamento de professores na escola e a psicopatologia espera pela abnegação dos médicos que usam a palavra equilibrante nos gabinetes de análise psicológica, a alienação mental dos espíritos desencarnados exige o concurso fraterno de corações amigos, com bastante entendimento e bastante amor para auxiliar nos templos espíritas, atualmente dedicados à recuperação do cristianismo, em sua feição clara e simples. Da leitura da obra de que ora nos ocupamos se depreende que tal é também o entendimento de Sueli Caldas Schubert. Sendo de estudo da obsessão e prática da desobsessão, este novo manual desdobra o assunto de maneira correta, precisa e sempre fraternal e amiga, permitindo que diferentes faixas de lidadores da mediunidade tenham acesso justo a tal nobre atividade espiritual. Por fim, queremos assinalar que o presente livro equivale, em certo sentido, a formal desmentido de que exista no Brasil, quanto ao respectivo movimento espírita, aspiração ou diretriz elitista, pois ele satisfaz plenamente, se observadas as sugestões que contém, a parte alusiva às reuniões e atividades de desobsessão, por pessoas e instituições do espiritismo, do opúsculo Orientação ao Centro Espírita. Rio de Janeiro, 4 de maio de 1981. Francisco Dezen, presidente da Federação Espírita Brasileira. Problema de emergência. O problema da obsessão é, cada vez, mais grave, generalizando-se numa verdadeira epidemia, que assola as multidões engalfinhadas em lutas tiranizantes. Não havendo morte, no sentido de destruição da vida, o espírito se despe como se reveste da matéria com os valores que lhe são peculiares, resultado das próprias experiências. Amores e ódios, afinidades e antipatias não se desfazem sob o passe de mágica da desencarnação. Cada indivíduo prossegue fora do corpo, consoante viveu enquanto domiciliado na matéria. Em razão disso, as atrações espirituais, por simpatia quanto por animosidade, vinculam os afetos como unem os adversários no processo do continuum da vida.
Os amores se sublimam no ministério do auxílio recíproco, enquanto os ódios fazem que as criaturas se comburam nos incêndios vorazes, que são sustentados pelo combustível das paixões interiores. Não somente o ódio, porém, responde pela alienação por obsessão. Fatores outros, do passado e do presente espiritual de cada um, tornam-se a gênese vigorosa desse rude e necessário mecanismo de depuração dos que delinquem. Nação e posse, invejas perniciosas, acionando os mecanismos da destruição, mórbidos ciúmes, que rastreiam aqueles que lhes padecem as injunções, insaciáveis, calúnias e traições, que dormiam, ignoradas, e a desencarnação despertou, avarezas da sordidez, que se permitem a insânia de prosseguir arremetendo contra quem lhes ameace a mesquinhez, orgulhos desvairados e suspeitas felinas, inconciliábulos de loucura, toda uma vasta gama de motivos, injustificáveis, certamente, fazem-se responsáveis pelas outrizes perturbações que atormentam, desagregam, anulam ou levam ao suicídio muito maior número de incautos, do que se pode supor. Mecanismos obsessivos há, que se transferem de uma para outra existência prosseguindo, no interregno da desencarnação-reencarnação, em que os litigantes mudam somente de posição, vítima-algoz, atormentado-atormentador, sem que se desvinculem da urdidura do mal em que se enredam, até que as soberanas leis interfiram através da compulsória da expiação libertadora para ambos. Pululam, por isso mesmo, em gigantesco e multiforme quadro, os desvarios por obsessão. Empenhar-se para minimizar os eleitos danosos na comunidade, socorrendo as criaturas, na penosa injunção, é tarefa de todos nós, desencarnados e encarnados. Iluminar consciências com as diretrizes superiores da doutrina espírita, como terapia preventiva, e, ao mesmo tempo, curadora junto aos que sofrem as difíceis conjunturas, aplicar-se à psicoterapêutica do passe, da água magnetizada, do esclarecimento evangélico, socorrer-se à desobsessão direta, em alguns casos recomendar-se a assistência especializada da medicina, são medidas que não devem, nem podem ser descuradas. O ministério é emergente, por ser um problema de urgência, para o qual estão convidados todos, especialmente os do que se filiam às hastes do Espiritismo com Jesus e tomaram conhecimento com as técnicas, as lições doutrinárias a respeito de tão grave enfermidade da alma. Assim considerando, saudamos, neste livro, mais um apelo veemente e oportuno para o estudo, entendimento e tomada de posição ante o problema, rogando a Jesus que abençoe a sua autor e todos aqueles lidadores encarnados e desencarnados que auxiliaram na elaboração do oportuno contributo de que ora nos enriquecemos, para o serviço do bem. Manuel Filomeno de Miranda. Página psicografada pelo médium Divaldo Página Franco, em 20 de 07 de 1980, no Centro Espírita Caminho da Redenção, em Salvador, Bahia. Introdução. São de todos os tempos as obsessões. Flagelam os seres, ocasionando-lhes males que se mascaram com variada nomenclatura. Obsessos famosos estão assinalados pelos fastos da história como indivíduos, no mínimo, excêntricos. E, hoje em dia, a obsessão sutil ou ostensiva prossegue graçando, alastrando-se por toda parte. Não nos admiramos que isto aconteça e que a incidência seja cada vez maior, pois, sabemos, através dos ensinamentos da doutrina espírita, que a obsessão existe por estarmos ainda invados de sombras. Ela se alastra porque os seres humanos trazem em si mesmos os germes da inferioridade, que são as matrizes predisponentes, facultando a incursão dos que se erigem em cobradores. Este é o grande problema da humanidade, o confronto entre os que devem e os que se julgam no direito de cobrar. E para que atinjam seus objetivos, utilizam-se de inúmeros métodos, buscando o acerto de contas. A doutrina espírita desvendou-nos os dramas que se desenrolam entre as duas humanidades, a dos encarnados e a dos que estão na espiritualidade,
presos ainda ao passado. Este problema que analisamos neste livro, o entrechoque das paixões que os homens cultivam em larga escala e que dão origem à obsessão. Análise despretensiosa, simples como nós mesmas, mas que pretende ser uma contribuição para o entendimento à problemática da obsessão. Tentamos materializar em letras tudo o que já vimos, vivemos e estudamos sobre o assunto. Faltam-nos, bem sabemos, recursos para um aprofundamento científico do tema. Por isto nosso trabalho é apenas modesta contribuição. Estamos levantando o problema para que outros, melhormente qualificados, o estudem em profundidade. Os fatos narrados fazem parte da nossa vivência de quase 25 anos em reuniões de desobsessão. A maioria deles vivida no Centro Espírita Ivon Costa de Juiz de Fora, abençoada casa, onde estamos desde os 11 anos de idade. Temos ciência da nossa insignificância e dos modestíssimos recursos mediúnicos de que dispomos. Estamos conscientizadas de que o labor desobsessivo beneficiou-nos de maneira direta e efetiva. Não obstante, a mediunidade, clarificada pela doutrina espírita, tem sido a bênção maior em nossa existência. Possam estas páginas servir de estímulo aos médiuns que iniciam, aos médiuns que trabalham, aos que estão hesitantes, e, sobretudo dentro do tema enfocado, que sejam úteis aos que trabalham, ou pretendam trabalhar, no abençoado ministério da desobsessão. Que falem ao coração daquele que sofre a perseguição do passado. Esse passado que nos acompanha todos. Leitor, meu irmão. Esta é a mensagem que queremos transmitir-lhe, a de que a doutrina espírita nos possibilita a vitória na luta contra nós mesmos. A gigantesca batalha entre a sombra e a luz. Por ora, estamos no claro escuro, a madrugada tentando vencer a noite. Que possa raiar a manhã de um novo dia, para todos nós. Sueli Caldas Schubert. Juiz de Fora, Minas Gerais. Outubro de 1979. Primeira parte, a obsessão. 1. As influências suas espirituais. Influem os espíritos em nosso pensamento, e em nossos atos. Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto, que, de ordinário, são eles que vos dirigem. O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, questão 459. A assertiva dos Espíritos a Allan Kardec demonstra que, na maioria das vezes, estamos todos nós, encarnados, agindo sob a influência de entidades espirituais que se afinam com o nosso modo de pensar e de ser, ou em cujas faixas vibratórias respiramos. Isto não nos deve causar admiração, pois se analisarmos a questão sob o aspecto puramente terrestre chegaremos à conclusão de que vivemos em permanente sintonia com as pessoas que nos rodeiam, familiares ou não, das quais recebemos influenciações através das ideias que exteriorizam, dos exemplos que nos são dados, e também que influenciamos com a nossa personalidade e pontos de vista. Quando acontece de não conseguirmos exercer influência sobre alguém de nosso convívio e que desejamos haja sob o nosso prisma pessoal, via de regra tentamos por todos os meios convencê-lo com argumentos persuasivos de diferente intensidade, a fim de lograrmos o nosso intento. Natural, portanto, ocorre mesmo com os habitantes do mundo espiritual, já que são eles os seres humanos desencarnados, não tendo mudado, pelo simples fato de deixarem o invólucro carnal, a sua maneira de pensar e as características da sua personalidade. Assim, vamos encontrar desde a atuação benéfica de benfeitores e amigos espirituais, que buscam encaminhar-nos para o bem, até os familiares que, vencendo o túmulo, desejam prosseguir gerindo os membros do seu clã familiar, seja com bons ou maus intentos, bem como aqueles outros a quem prejudicamos com atos de maior ou menor gravidade, nesta ou em anteriores reencarnações, e que nos procuram, no tempo e no espaço, para cobrar a dívida que contraímos. Por sua vez, os que estão no plano extrafísico também se acham passíveis das mesmas influenciações,
partidas de mentes que lhes compartilham um modo de pensar, ou de outras que se situam em planos superiores, e, no caso de serem ainda de evolução mediana ou inferior, de desafetos, de seres que se buscam intensamente pelo pensamento, num conúbio de vibrações e sentimentos incessantes. Essa permuta é contínua e cabe a cada indivíduo escolher, optar pela onda mental com que irá sintonizar. Portanto, a resposta dos espíritos a Kardec nos dá uma noção exata do intercâmbio existente entre os seres humanos, seja ele inconsciente ou não, mas, de qualquer modo, real e constante. 2. Companhias espirituais. Ponto. Criando imagens fluídicas, o pensamento se reflete no envoltório perispirítico, como num espelho, toma nele corpo e de certo modo se fotografa. Desse modo é que os mais secretos movimentos da alma repercutem no envoltório fluídico, que uma alma pode ler na outra alma como num livro e ver o que não é perceptível aos olhos do corpo. A Gênese, Allan Kardec, capítulo 14, item 15. Há uma simples vibração do nosso ser, há um pensamento emitido, por mais secreto nos pareça, evidenciamos de imediato a faixa vibratória em que nos situamos, que terá pronta repercussão naqueles que estão na mesma frequência vibracional. Assim, atrairemos aqueles que comungam conosco e que se identificam com a qualidade de nossa emissão mental. Através desse processo, captando as nossas intenções, sentindo as emoções que exteriorizamos e lendo os nossos pensamentos é que os espíritos se aproximam de nós e, não raro, passam a nos dirigir, comandando nossos atos. Isso se dá imperceptivelmente. Afinizados conosco, querendo e pensando como nós, fácil se torna a identificação, ocorrendo então que passamos a agir de comum acordo com eles, certos de que a sua é a nossa vontade, tal a reciprocidade de sintonia existente. Não entraremos na questão do livre-arbítrio, sobejamente conhecida dos espíritas. Sabemos que a nossa vontade é livre de aceitar ou não estas influenciações. Que a decisão é sempre de nossa responsabilidade individual. O importante é meditarmos a respeito de quanto somos influenciáveis, e quão fracos e vacilantes somos. O Espiritismo, levantando o véu dos mistérios, nos traz a explicação clara demonstrando-nos a verdade e, através desse conhecimento, nos dá condições de vencer os erros e sobretudo de nos preservarmos de novas quedas. Fácil é, pois, aos espíritos, nos dirigirem. Isto acontece com os homens em geral, sejam eles médiuns ostensivos ou não. É que, como médiuns, todos somos sensíveis a essas aproximações e ninguém há que esteja absolutamente livre de influenciações espirituais. Escolher a nossa companhia espiritual é de nossa exclusiva responsabilidade. Somos livres para a opção. No passado, sabemo-lo hoje, escolhemos o lado das sombras, trilhando caminhos tortuosos, tentadores, e que nos pareciam belos. Optamos pelo gozo material, escolhendo a estrada do crime, onde nos chafurdamos com a nossa loucura, enquanto fazíamos sofrer os seres que de nós se aproximavam. Muitos de nós ouvimos a palavra do Cristo e tivemos a sagrada ensancha de optar entre a luz e a sombra. Mas, aturdidos e ensandecidos, preferimos Mamon e César. Após essa desastrosa decisão, que repercutiria em nosso mundo íntimo, em tragédias de dores acerbas e sofrimentos prolongados pelos séculos afora, fomos rolando, quais seixos levados pela caudal de águas turbilhonantes, tendo junto a nós aqueles que elegemos como companheiros de jornada. Até que chegamos, finalmente, ao porto seguro do Consolador. Toda essa trajetória está magnificamente narrada por Joana de Ângeles, no capítulo 24 do seu livro Após a Tempestade. E ela nos adverte de que já não há mais tempo a perder, estes são os momentos em que deveremos colimar realizações perenes. Para tanto, resolvamo-nos em definitivo a produzir em profundidade, acercando-nos de Jesus e por ele nos deixando-o conduzir até o termo da jornada. Eis a opção que o Espiritismo nos faculta agora.
Escolha consciente, amadurecida. Escolha feita por quem já sabe e conhece. Por isso mesmo muito mais responsável. 3. O que é a obsessão? A obsessão é a ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. Apresenta caracteres muito diversos, desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, capítulo 28, item 81. Obsessão, do latim obsessione. Impertinência, perseguição, vexação. Preocupação com determinada ideia, que domina doentiamente o espírito, e resultante ou não de sentimentos recalcados, ideia fixa, mania. Vulgarmente a palavra obsessão é usada para significar ideia fixa em alguma coisa, gerando um estado mental doentio, daí podendo advir manias, cacoetes, atitudes estranhas. Entre nós, espíritas, o termo tem acepção mais profunda, tal como foi colocado pelo codificador. Confrontando a significação vulgar do vocábulo e a definição de Kardec, verificaremos que a preocupação com determinada ideia, que domina doentiamente o espírito, pode também resultar da certeza da culpa existente nos recessos da mente, denotando realmente perseguição a traduzir-se na presença do obsessor que vem desforrar-se do antigo algoz ou comparsa. Esclarece ainda o mestre Lyonês, a obsessão decorre sempre de uma imperfeição moral, que dá ascendência a um espírito mau. Quase sempre a obsessão exprime vingança tomada por um espírito e cuja origem frequentemente se encontra nas relações que o obsidiado manteve com o obsessor, em precedente existência. Obsessão, cobrança que bate às portas da alma, é um processo bilateral. Faz-se presente porque existe de um lado o cobrador, sequioso de vingança, sentindo-se ferido e injustiçado, e de outro o devedor, trazendo impresso no seu perispírito as matrizes da culpa, do remorso ou do ódio que não se extinguiu. A obsessão, tanto vista do ângulo do obsidiado quanto do prisma do obsessor, somente ocorre porque os seres humanos ainda carregam em suas almas mais elevada taxa de sombras que de luz. Enquanto isso ocorrer, haverá obsessores e obsidiados, o domínio negativo de quem é mentalmente mais forte, sobre o mais fraco, do credor sobre o devedor. E haverá algozes e vítimas. Tal estado de coisas unicamente se harmonizará quando existirem apenas irmãos do que se amem. Resumindo, diremos, configura-se a obsessão toda vez que alguém, encarnado ou desencarnado, exercer sobre outrem constrição mental negativa, por um motivo qualquer, através de simples sugestão, indução ou coação, com o objetivo de domínio, processo esse que se repete continuamente, na Terra ou no plano espiritual inferior. E, por conseguinte, teremos obsessor e obsidiado. 4. Graduação das obsessões. É assim que somos, por vezes, loucos temporários, grandes obsidiados de alguns minutos, alienados mentais em marcadas circunstâncias de lugar ou de tempo, ou, ainda, doentes do raciocínio em crises periódicas, médiums lastimáveis da desarmonia, pela nossa permanência longa em reflexos condicionados viciosos, adquirindo compromissos de grave teor nos atos menos felizes que praticamos, semi-inconscientemente, sugestionados uns pelos outros, porquanto, perante a lei, a nossa vontade é responsável em todos os nossos problemas de sintonia. Mecanismos da mediunidade, André Luiz, Psicografia de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, capítulo 16. O problema da obsessão reside, principalmente, no estado de sutileza em que possa apresentar-se, de tal forma que não é detectada com facilidade, passando muitas vezes inteiramente despercebida. São influenciações espirituais sutis que levam a pessoa visada a procedimentos dos quais se arrependerá, provavelmente, quando conseguir refletir com algum equilíbrio. Não se julgue que, debaixo de tais influências,
As criaturas agem como verdadeiras marionetes, completamente destituídas de vontade própria. Ocorre que os obsessores valem-se de processos com os quais acionam intenções recônditas, desejos e manifestos, ocultos nos refolhos do ser, mas que eles captam, assolando-os. O mais corriqueiro é que a pessoa se deixe levar pelo seu lado negativo, já que as sombras ainda têm maior o campo de domínio nos seres humanos. Não damos, na maioria das vezes, importância alguma aos nossos estados emocionais, que oscilam bastante. Se ponderarmos, iremos constatar que, para o desequilíbrio de nossas emoções, pequeninos nadas tornam-se agentes poderosos e fazem vacilar a nossa aparente serenidade interior, levando-nos a estados de visível turvação mental. É, sobretudo, no cotidiano, que se patenteiam tais possibilidades, mascaradas, comumente, com o nome de gênio forte. É com essa desculpa, aceita e generalizada por outros tantos seres humanos com igual fortaleza de gênio, que procuramos justificar nossos desvios de caráter, quando assomamos a esta porta com a nossa má formação íntima a expressar-se na irritação, no mau humor, na ira, na maledicência, e tantos outros procedimentos negativos. Dependendo da intensidade desses estados é que nos iremos mostrar aos olhos de todos como doentes da alma, cuja insanidade temporária deixa entrever a nossa indigência espiritual. Alienados por breves ou longos momentos, somos tal qual um vulcão em erupção a vomitar lavas e estilhaços da matéria que constitui o nosso mundo interior, vinculados a outros seres em análoga situação, medianeiro e todos nós da desarmonia, do desequilíbrio e da loucura. O que se depreende da advertência de André Luiz é que somos os únicos responsáveis pelas sintonias infelizes do nosso hoje, graças sempre ao longo caminho de vícios que palmilhamos ontem. Ação e reação. Causa e efeito. Hoje, choramos ao peso das aflições que nós mesmos semeamos. Agora, reclamamos pelos padecimentos obsessivos que nos atormentam a alma. Somos os atormentadores, agora atormentados, como nos fala Manuel Filomeno de Miranda. 5. As várias expressões de um mesmo problema. Ponto. Existem problemas obsessivos em várias expressões, como os de um encarnado sobre outro, de um desencarnado sobre outro, de um encarnado sobre um desencarnado genericamente, deste sobre aquele. Manuel Filomeno de Miranda. Sementes de Vida Eterna, autores diversos, psicografia de Divaldo Pereira Franco, capítulo 30. Obsessão, um problema a expressar-se de várias maneiras. Além das relacionadas por Manuel Filomeno de Miranda, acrescentaremos a obsessão recíproca e a auto-obsessão. Encarnado para encarnado. Pessoas obsidiando pessoas existem em grande número. Estão entre nós. Caracteriza-se pela capacidade que tem de dominar mentalmente aqueles que elegem como vítimas. Este domínio mascara-se com os nomes de ciúme, inveja, paixão, desejo de poder, orgulho, ódio, e é exercido, às vezes, de maneira tão sutil que o dominado se julga extremamente amado. Até mesmo protegido. Essas obsessões correm por conta de um amor que se torna tiranizante, demasiadamente possessivo, tolhendo e sufocando a liberdade do outro. É, por exemplo, o marido que limita a liberdade da esposa, mantendo-a sob o jugo de sua vontade, é a mulher que tiraniza o companheiro, escravizando-o aos seus caprichos, são os pais que se julgam no direito de governar os filhos, cesseando-lhes toda e qualquer iniciativa, são aqueles que, em nome da amizade, influenciam o outro, mudando-lhe o modo de pensar, exercendo sempre a vontade mais forte e o domínio sobre a que se apresentar mais passiva. São ainda as paixões escravizantes que, desequilibrando emocionalmente os seres, podem ocasionar dramas dolorosos, configurados em pactos de suicídio, assassínios, etc. A dominação mental acontece não só no plano terrestre, isto é, nas ocorrências do dia a dia, mas prossegue principalmente durante o sono físico,
Quando os seres assim comprometidos se defrontam em corpo astral, parcialmente libertos do corpo carnal, dando curso em maior profundidade ao conúbio infeliz em que se permitiram enredar. O mesmo sucede sob o império do ódio ou quaisquer outros sentimentos de ordem inferior. Até mesmo dentro dos lares, na mesma família, onde se reencontram antigos desafetos, velhos companheiros do mal, comparsas de crimes nefandos, convocados pela justiça divina ao reajustamento. Entretanto, escravizados ao passado, deixam-se levar por antipatia e aversão recíprocas, que bem poucos conseguem superar de imediato. Surgem daí muitas das rixas familiares, já que esses espíritos, agora unidos pelos laços da consanguinidade, prosseguem imantados às paixões do pretérito, emitindo vibrações inferiores e obsidiando-se mutuamente. São pais que recebem, como filhos, antigos obsessores. É o obsessor de ontem que acolhe nos braços, como rebento de sua carne, a vítima de antanho. E esses seres se entrelaçam nos liames consanguíneos para que tenham a preciosa ensancha de modificar os próprios sentimentos, vencendo aversões, rancores e mágoas. Reduzido, porém, ainda é o número dos que conseguem triunfar, conquistando ver o sentimento de fraternidade, tolerância e amor. Sem embargo, a experiência vivida, à custa de sacrifícios e lágrimas, será para todos o passo inicial da longa e bela escalada, em busca do Pai que nos aguarda em sua infinita misericórdia. Desencarnado para desencarnado. Espíritos que obsidiam espíritos. Desencarnados que dominam outros desencarnados, são expressões de um mesmo drama que se desenrola tanto na Terra quanto no plano espiritual inferior. As humanidades se entrelaçam, a dos seres incorpóreos e a dos que retomaram a carne. Situações que ocorrem na crosta são, em grande parte, reflexos da odisseia que se desenvolve no espaço. E vice-versa. Os homens são os mesmos, carregam os seus vícios e paixões, as suas conquistas e experiências onde quer que estejam. Por isso há no além-túmulo obsessões entre espíritos. Por idênticos motivos das que ocorrem na face da Terra. Em quase todos os processos obsessivos desencadeados pelo que já desencanou, junto ao que ainda está preso ao veículo físico, o obsessor cioso da cobrança costuma, em geral, aliciar outros espíritos para secundá-lo em sua vingança. Tais ajudantes são invariavelmente inferiores e de inteligência menos desenvolvida que a de seus chefes. A sujeição mental a que se submetem tem suas origens no temor ou até em compromissos ou dívidas existentes entre eles, havendo casos em que o chefe os mantém sob hipnose, processo análogo, aliás, ao utilizado com as vítimas encarnadas. O jugo dos obsessores só é possível em razão da desarmonia vibratória de suas presas, que só alcançarão a liberdade quando modificarem a própria direção mental. Certamente recebem, tanto quanto os obsessores, vibrações amorosas e equilibradas dos benfeitores espirituais, que lhes aguardam a renovação. Espíritos endividados e compromissados entre si mesmos, através de associações tenebrosas, de idêntico padrão vibratório, se aglomeram em certas regiões do espaço, obedecendo à sintonia e à lei de atração, formando hordas que erram sem destino ou se fixam temporariamente, em cidades, colônias, núcleos, enfim, de sombras e trevas. Tais núcleos têm dirigentes, que se proclamam juízes, julgadores, chamando-se a tarefa de distribuir justiça aos espíritos igualmente culpados e também devotados ao mal, ou endurecidos pela revolta e pela descrença. Na obra Libertação, de André Luiz, encontramos a descrição de uma dessas cidades e no livro Nos Bastidores da Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, temos notícia também de um desses núcleos trevosos. Aí, nesses redutos das sombras, comete-se toda sorte de atrocidades e os espíritos aferrados ao mal são julgados e condenados por outros ainda em piores condições. Torturas inimagináveis,
crueldades, atos nefandos são praticados por esses seres que se afastaram, deliberadamente do bem. Esses agentes do mal, todavia, não estão abandonados pela misericórdia do Senhor, e sempre que ofereçam condições propícias são balsamizados pelas luzes divinas a ensejar-lhes a transformação. Um dia retornarão ao aprisco, porque nenhuma das ovelhas se perderá. De encarnado para desencarnado. À primeira vista, a obsessão do encarnado sobre o desencarnado pode parecer difícil ou mais rara de acontecer. Mas, ao contrário, é fato comum, já que as criaturas humanas, em geral por desconhecimento, vinculam-se obstinadamente aos entes amados que as precederam no túmulo. Expressões de amor egoísta e possessivo por parte dos que ainda estão na carne, redundam em fixação mental naqueles que desencarnaram, retendo-os as reminiscências da vida terrestre. Essas emissões mentais constantes, de dor, revolta, remorso e desequilíbrio terminam por imantar o recém-desencarnado aos que ficaram na Terra, não lhes permitindo alcançar o equilíbrio de que carece para enfrentar a nova situação. A inconformação e o desespero, pois, advindos da perda de um ente querido, podem transformar-se em obsessão que irá afligi-lo e atormentá-lo. Idêntico processo se verifica quando o sentimento que domina o encarnado é o do ódio, da revolta, etc. É bastante comum, também, que herdeiros insatisfeitos com a partilha dos bens determinada pelo morto se fixem mentalmente neste, com seus pensamentos de inconformação e rancor. As disputas de herança afetam dolorosamente os que já se desprenderam dos liames carnais, se estes ainda não conquistaram posição espiritual de equilíbrio. Mesmo neste caso, a disputa entre os herdeiros em torno dos bens irá confrangê-los e preocupá-los. Se os homens pensassem um pouco mais na vida além da vida transitória, se dedicassem mais atenção às coisas espirituais, se dessem mais valor aos bens eternos que constituem o verdadeiro tesouro, se relembrassem os sublimes ensinamentos do Cristo, certamente haveria menos corações infelizes a transitarem entre os dois planos, hesitando entre a espiritualidade que lhes acena com novas perspectivas e as solicitações inferiores que os atraem e os imantam à retaguarda. De desencarnado para encarnado. E a atuação maléfica de um espírito sobre um encarnado. O processo obsessivo entre os seres invisíveis e os que estão encarnados parece ser o de maior incidência. Evidentemente, por ser mais fácil ao desencarnado influenciar e dominar a mente daquele que está limitado pelo veículo somático. Agindo nas sombras, o obsessor tem, a seu favor, o fato de não ser visível e nem sempre percebido ou pressentido pela sua vítima. Esta, incauta, imprevidente, desconhecendo até a possibilidade da sintonia entre os seres do plano espiritual e os da esfera terrestre, deixa-se induzir, sugestionar e dominar pelo perseguidor, que encontra em seu passado as tomadas mentais que facultarão a conexão. Estas tomadas são os fatores predisponentes, como a presença da culpa e do remorso. Nem sempre, contudo, o espírito está consciente da sua influência negativa sobre o encarnado. Não raro, desconhecendo a sua situação, pode, sem o saber, aproximar-se de uma pessoa com a qual se afinize e assim prejudicá-la com suas vibrações. Outros o fazem intencionalmente, a maioria, com o intuito de perseguir ou vingar-se, como veremos nos capítulos seguintes. Obsessão recíproca. A obsessão pode assumir ainda, em qualquer de suas expressões até agora mencionadas, a característica de obsessão recíproca. Na vida real é fácil encontrar casos que confirmem isto. Assim como as almas afins e voltadas para o bem cultivam a convivência amiga e fraterna, na qual buscam o enriquecimento espiritual que as possa nutrir e confortar, assim também, sobre outro aspecto, as criaturas se procuram para locupletar-se das vibrações que permutam e nas quais se comprazem. Apenas, uma vez mais, uma questão de escolha. André Luiz, observando o caso de Libório, que obsidiava a mulher por quem sentia paixão,
vampirizando-lhe o corpo físico, esclarece a respeito. O pensamento da irmã encarnada é que o nosso amigo vampiriza está presente nele, atormentando-o. Acham-se ambos sintonizados na mesma onda. É um caso de perseguição recíproca, enquanto não lhes modificamos as disposições espirituais, jazem no regime da escravidão mútua, em que obsessores e obsidiados se nutrem das emanações uns dos outros. Grifo nosso. Essa característica de reciprocidade transforma-se em verdadeira simbiose, quando dois seres passam a viver em regime de comunhão de pensamentos e vibrações. Isso ocorre até mesmo entre os encarnados que se unem através do amor desequilibrado, mantendo um relacionamento enervante. São as paixões avassaladoras que tornam os seres totalmente cegos a quaisquer outros acontecimentos e interesses, fechando-se ambos num egoísmo a dois, altamente perturbador. Esses relacionamentos, via de regra, terminam em tragédias se um dos parceiros modificar o seu comportamento em relação ao outro. Não raro, encontramos em nossas reuniões casos de obsidiados que estão sendo tratados e que afirmam desejar livrar-se do jugo do obsessor. Quando este, entretanto, comunica-se e gaba-se de que o encarnado o chama insistentemente diz precisar dele, obsessor, não se podendo separar, pois necessitam um do outro. Alguns chegam mesmo a proclamar que entre ambos existe paixão, razão pela qual têm de permanecer juntos. Se o encarnado diz que pretende libertar-se, isto se deve ao fato de que fisicamente ele sofre com tal situação. No íntimo, todavia, tem prazer em situar-se como vítima. Durante o sono, por certo, busca a companhia do outro, comprazendo-se com a permuta de vibrações e sensações. A autoobsessão. O homem não raramente é obsessor de si mesmo, é o que assevera o codificador. Tal coisa, porém, bem poucos admitem. A grande maioria prefere lançar toda a culpa de seus tormentos e aflições aos espíritos, livrando-se, segundo julgam, de maiores responsabilidades. Kardec vai mais longe e explica: alguns estados doentes e certas aberrações que se lançam à conta de uma causa oculta, derivam do espírito do próprio indivíduo. Tais pessoas estão ao nosso redor. São doentes da alma. Percorrem os consultórios médicos em busca do diagnóstico impossível para a medicina terrena. São obsessores de si mesmos, vivem num passado do qual não conseguem fugir. No porão de suas recordações estão vivos os fantasmas de suas vítimas, ou se reencontram com os a quem se acompliciaram e que, quase sempre, os requisitam para a manutenção do conúbio degradante de outrora. Esses, os auto-obsidiados graves e que se apresentam também subjugados por obsessões lamentáveis. São os inimigos, as vítimas ou os comparsas a lhes baterem as portas da alma. Mas existem também aqueles que portam auto-obsessão sutil, mais difícil de ser detectada. É, no entanto, moléstia que está agraçando em larga escala atualmente. Um médico espírita disse-nos, certa vez, que é incalculável o número de pessoas que comparecem aos consultórios, queixando-se dos mais diversos males, para os quais não existem medicamentos eficazes, e que são tipicamente portadores de auto-obsessão. São cultivadores de moléstias fantasmas. Vivem voltados para si mesmos, preocupando-se em excesso com a própria saúde, ou se descuidando dela, descobrindo sintomas, dramatizando as ocorrências mais corriqueiras do dia a dia, sofrendo por antecipação situações que jamais chegarão a se realizar, flagelando-se com o ciúme, a inveja, o egoísmo, o orgulho, o despotismo e transformando-se em doentes imaginários, vítimas de si próprios, atormentados por si mesmos. Esse estado mental abre campo para os desencarnados menos felizes, que dele se aproveitam para se aproximarem, instalando-se, aí sim, o desequilíbrio por obsessão. 6. O que predispõe à obsessão? Ponto. As imperfeições morais dão aso à ação dos espíritos obsessores. O Livro dos Médiuns, Allan Kardec,
Item 252. Tal como acontece quando nos apresentamos com predisposição para um mal físico qualquer, assim também ocorre no campo espiritual. Pensamentos e estados emocionais negativos criam zonas mórbidas em nosso campo mental, facultando a inoculação de pensamento alheio, que, virulento, por ser de teor inferior traço, age em nós como se fora uma afecção mental, instalando-se em decorrência o processo obsessivo. Somente existe a obsessão porque há endividados, criaturas que se procuram através dos tempos para acertar os débitos do passado. E somente existem esses processos dolorosos de resgate porque o homem ainda é imperfeito, trazendo em si mesmo maior cota de sombras, mais pesada é a bagagem de inferioridade. Emergindo lentamente do limo da terra, da ganga da materialidade, só a muitos pesares e dores está conseguindo alijar o fardo de imperfeições que carrega. Neste sentido, a obsessão vem sendo acúleo doloroso que o impele a mais rapidamente livrar-se do fardo da inferioridade. Manuel Filomeno de Miranda esclarece, em toda obsessão, mesmo nos casos mais simples, o encarnado conduz em si mesmo os fatores predisponentes e preponderantes, os débitos morais a resgatar, que facultam a alienação. Este mesmo autor, em outra obra Grilhões Partidos, refere-se a causas kármicas, aquelas que precedem a vida atual e que vêm impressas no psicossoma, ou perispírito, do enfermo, vinculadas pelos débitos transatos àqueles a quem usurpou, abusou, prejudicou. O caso de E. demonstra a existência dessas causas kármicas, predispondo à obsessão e enfermidades. Desde a mocidade foi uma pessoa enfermiça, sempre sofrendo de várias doenças, principalmente de uma inexplicável dor nas pernas, sem razões plausíveis para a medicina. Frequentando as reuniões públicas da casa espírita, durante anos, tornou-se com o tempo participante de uma das reuniões mediúnicas. Frequentadora assídua, comparecia semanalmente, mas sempre queixando-se de suas dores. Certo dia, teve a surpresa de assistir à comunicação de um espírito que disse ter sido seu escravo em existência anterior e que havia morrido de fome e sede, depois de passar dias acorrentado, por sua ordem. Confessou persegui-la há anos e, após ouvir as ponderações do doutrinador, disse que só a deixaria se ela lhe pedisse perdão. Apesar de conhecer o mecanismo da reencarnação e da lei de causa e efeito, apesar de conhecer a lei de amor e os ensinamentos evangélicos que o Espiritismo veio reviver, recusou-se a pedir perdão a um negro escravo, evidenciando todo o orgulho que ainda carrega dentro de si. É com acento circunflexo que, na realidade, embora conhecendo a doutrina espírita, ainda não a sentia no coração. Hoje, com avançada idade, a senhora continua a carregar os seus males, agravados pela idade e pela persistência no orgulho, principalmente padecendo de dores nas pernas, acorrentada que está ao seu passado, como escrava da prepotência e do egoísmo. Apesar de tomar semanalmente o seu passe. 7. Invigilância, a porta para a obsessão. Estade sobre aviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Jesus. Marcos, capítulo 13, versículo 33. A existência dos fatores predisponentes, causas kármicas facilitam a aproximação dos obsessores, que, entretanto, necessitam descobrir um momento propício para a efetivação da sintonia completa que almejam. Este momento tem o nome de invigilância. É a porta que se abre para o mundo íntimo, facilitando a incursão de pensamentos estranhos, cuja finalidade é sempre o conúbio degradante entre mentes desequilibradas, o inevitável encontro entre credor e devedor, os quais não conseguiram resolver suas divergências pelos caminhos do perdão e do amor. É o instante em que o cobrador, finalmente, bate às portas da alma de quem lhe deve. E, sempre o faz, nessas circunstâncias, pela agressão, que poderá vir vestida de sutilezas,
obedecendo a um plano habilmente traçado de maneira frontal para atordoar e desequilibrar de vez a vítima de hoje. Momentos de invigilância existem muitos. Todos os temos em incontáveis ocasiões. Citaremos alguns dos estados emocionais que representam invigilância em nossa vida: revolta, ódio, ideias negativas de qualquer espécie, depressão, tristeza, desânimo, pessimismo, medo, ciúme, avareza, egoísmo, ociosidade, irritação, impaciência, maledicência, calúnia, desregramentos sexuais, vícios, fumo, álcool, tóxicos, etc. Adverte-nos Sheila, toda vez que um destes sinais venha a surgir no trânsito de nossas ideias, a lei divina está presente, recomendando-nos a prudência de parar no socorro da prece ou na luz do discernimento. Um momento de invigilância pode ocasionar sérios problemas, se este for o instante em que o obsessor tentar conseguir a sintonia de que necessita para levar avante os seus planos de vingança. Convém ressaltar que um minuto ou um instante de medo, revolta, impaciência, etc., não significa necessariamente que a pessoa esteja obsidiada. Mas, sim, que uma ocasião destas poderá ser utilizada pelo obsessor como ensejo que ele aguarda para insuflar na vítima as suas ideias conturbadas. Desde que estes estados de invigilância passem a ser constantes, repetidos-se tornando-se uma atitude habitual, aí obviamente estará configurada a predisposição para o processo obsessivo. Recordemo-nos de que qualquer ideia fixa negativa que venha nos perturbar emocionalmente, é sempre sinal de alarme, ante o qual deveremos fazer valer em nossa vida o sábio ensinamento do Mestre: estade sobre aviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. 8. A escravização do pensamento. Haverá no homem alguma coisa que escape a todo constrangimento e pela qual goze-lhe de absoluta liberdade? No pensamento goza o homem de limitada liberdade, pois que não há como pôr-lhe penhas. Pode-se-lhe deter o voo, porém, não aniquilá-lo. O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, questão 833. Obsessão é a escravização temporária do pensamento, imantando credores e devedores, que inconscientemente ou não se buscam pelas leis kármicas. Pelo pensamento nós nos libertamos ou nos escravizamos. O homem não tem sabido usar o pensamento. Somente agora se está inteirando das suas próprias potencialidades. Somente agora está começando a descobrir que ele é o que pensa. Que seus pensamentos são ele mesmo, isto é, expressam sua individualidade, a essência mesma de que é feito, com todas as peculiaridades que integram a sua personalidade. Unicamente agora o ser humano se está percebendo de que se tem mantido cerceado, por ter viciado o seu pensamento, acostumando-o a transitar apenas entre as baixas esferas, que vão dos instintos às paixões que o avassalam. Que se fez escravo destas, alimentando-se dos vícios e sendo por eles dominado. Somente com o desenrolar dos evos é que o raciocínio humano está começando a acionar o seu imenso cabedal para as mais altas finalidades do espírito. Recebendo os sublimes ensinamentos de Jesus, ainda assim, habituado a manipular o pensamento para fazê-lo servir aos seus interesses egoísticos, distorceu por quase 2 milênios a mensagem clarificadora do Evangelho. Lentamente, a duras penas, as criaturas estão descobrindo as ilimitadas potencialidades que têm em si mesmas. Aos poucos estão se dando conta de que cada ser é um universo em miniatura, expansível pelo pensamento e pelo sentimento e que possui como atributo a eternidade. A doutrina espírita, revivendo os ensinamentos do Cristo, tem contribuído, fundamentalmente, para despertar o homem para a verdade. O Espiritismo veio ensinar a libertação do pensamento, jugulado ao peso imensurável da servidão material, mostrando a espiritualidade que existe em cada ser, a qual, até agora, a grande maioria preferiu ignorar. As obsessões são, pois, em realidade, escravização temporária da mente. É o voo do pensamento,
de súbito detido, prisioneiro. Mesmo o homem moderno, que se orgulha de suas conquistas, arranja mil pretextos para tornar-se escravo não só de si mesmo como também de outros homens, de situações e até, principalmente isto, de coisas materiais, gabando-se, inclusive, dessas preferências, completamente ignorante das verdadeiras metas da vida e dos reais valores. Jactando-se de viver no século XX, quando o avanço do conhecimento atingiu culminâncias jamais imaginadas, o homem, ainda assim, torna-se escravo dos vícios, escravo do sexo, escravo do dinheiro, escravo do lazer, escravo da máquina, escravo de tudo, quando, negando a Deus, se permite a mais abjeta e dolorosa escravidão, o seu autoenclausuramento na masmorra sombria do egoísmo avassalante. O Espiritismo veio ensinar o processo de libertação. O modo de se libertar de todas as servidões inferiores. 1000 formas de escravidão e uma só forma de libertação, Jesus. Eu sou a porta, disse ele. A verdade vos fará livres. 9. O processo obsessivo. Justapondo-se sutilmente cérebro a cérebro, mente a mente, vontade dominante sobre vontade que se deixa dominar, órgão a órgão, através do perispírito pelo qual se identifica com o encarnado, a cada sessão feita pelo hospedeiro, mais coercitiva se faz a presença do hóspede, que se transforma em parasita insidioso. Nos bastidores da obsessão, Manuel Filomeno de Miranda, psicografia de Divaldo Pereira Franco, examinando a obsessão. Encontrando em sua vítima os condicionamentos, a predisposição e as defesas desguarnecidas, disso tudo se vale o obsessor para instalar a sua onda mental na mente da pessoa visada. A interferência se dá por processo análogo ao que acontece no rádio, quando uma emissora clandestina passa a utilizar determinada frequência operada por outra, prejudicando-lhe a transmissão. Essa interferência estará tanto mais assegurada quanto mais forte, potente e constante ela se apresentar, até abafar quase por completo os sons emitidos pela emissora burlada. O perseguidor age persistentemente para que se efetue a ligação, a sintonia mental, enviando seus pensamentos, numa repetição constante, hipnótica, à mente da vítima, que, incauta, invigilante, assimila-os e reflete-os, deixando-se dominar pelas ideias intrusas. Kardec explica que há também um envolvimento fluídico. Na obsessão, o espírito atua exteriormente, com a ajuda do seu perispírito, que ele identifica com o do encarnado, ficando este afinal enlaçado por uma comute e constrangido a proceder contra a sua vontade. Há, pois, uma afinização da aura de ambos, uma identificação, cujas raízes se encontram nos compromissos do passado, possibilitando a sintonização inicial, que, por carência de méritos morais do paciente e por sua invigilância, transforma-se em obsessão. A princípio, é uma ideia que o perseguidor emite que, repetida, acaba por se fixar, perturbando o fluxo do pensamento de quem está sendo visado. Tendo a liberdade de escolha para refugar ou aceitar os pensamentos intrusos, a vítima geralmente se deixa dominar, torna-se passiva, por trazer nos refolhos da consciência a sensação da culpa ou, conforme o caso, por se comprazer no conúbio mental que se está instalando. O obsessor atua na ânsia de alcançar os seus intentos, certo de que a perseverança, a perseguição sem tréguas, a constância da manifestação de sua vontade subjugarão o seu devedor. É uma guerra sem quartel, que não tem hora e nem local, que se processa de modo silencioso e às ocultas, tendo por campo de batalha as consciências endividadas e como arma o pensamento dos contendores. O obsessor usará de variados estratagemas, de táticas diferentes, dependendo do seu grau de inteligência. Aquele que está sendo perseguido pode, aparentemente, apresentar-se indefeso. Mas, mesmo o maior dos devedores, terá ao seu alcance o escudo da prece e o amparo das hostes de luz,
que lhe oferecem recursos para a defesa. A maioria, porém, fecha-se no poço de seus próprios erros, não enxergando as oportunidades sagradas de redenção que o Pai oferece. Afastando-se propositadamente da luz, deixar-se-á envolver pelas trevas. Estas durarão até que a vida